Olá, começando mais um quadro de entrevistas aqui na Total News e hoje nós vamos conversar com Miriam Abreu. Ela vai falar sobre o lançamento do seu novo livro Vivências que Inspiram. Miriam é doutora e mestre em educação, especialista em psicopedagogia e orientação educacional, especialista em teoterapia multifocal, pedagoga com habilitação em magistério, orientação educacional e supervisão educacional, escolar, perdão. E nós vamos conversar nesta manhã, neste dia com ela. Ela vai contar sobre a sua trajetória, sobre este livro, Vivências que Inspiram, que com certeza vai impactar você, leitora aqui da Total News. Então, Miriam, é um prazer te receber aqui nos estúdios da Total News nesse dia para a gente debater esse tema educacional que é tão importante hoje em dia. Eu agradeço, Beatriz, a oportunidade de estar aqui com vocês compartilhando um pouco da minha história, da minha trajetória. Para nós começarmos esse bate-papo, queria que a senhora falasse um pouco sobre você. Como é que foi essa sua trajetória aí na educação? O que te levou a escrever? Esse é o segundo livro, já Sim. tem outro livro. Então eu queria que você falasse sobre você. Como é que foi essa sua trajetória até aqui? Bom, toda a minha trajetória profissional foi no campo educacional. Eu fiz o magistério no Joaquim Murtinho, na escola estadual aqui Joaquim Murtinho. No final já do terceiro ano do magistério, eu já comecei a atuar na educação. Fui professora de alfabetização 2 anos, ali foi meu começo, A partir disso eu fui estudando, fui trabalhando em outras instituições, como professora, como supervisora escolar na época, que hoje é a coordenação pedagógica. Aí vieram as especializações, depois o mestrado, o doutorado, e nesse tempo eu também, já mais metade ali da minha trajetória, eu passei num concurso público federal, atuei como orientadora educacional por 22 anos e 6 meses, e foi nesse tempo que vieram o mestrado e o doutorado em educação. Por quê? Eu fui percebendo que com o passar do tempo, o conhecimento, o aprofundamento, a questão da pesquisa na área da educação era fundamental para uma melhor atuação profissional. Então, como professora, como supervisora escolar, e depois no mestrado e doutorado, isso trouxe muita experiência para a minha vida, para atuar na área da educação. Você foi educadora no Colégio Militar, por esses Sim, 22 anos. eu fui orientadora educacional no Colégio Militar de Campo Grande, através de um concurso público federal, eu passei a exercer essa função e lá fiquei por 22 anos e 6 meses, até a minha aposentadoria. E como é que foi essa trajetória no Colégio Militar? Porque, assim, deve ter sido extremamente desafiadora e enriquecedora, porque isso, inclusive, te levou a escrever um livro. Exatamente. Muitas vezes as pessoas têm uma visão um pouco... Quando a gente não conhece alguma coisa a fundo, a gente tem uma visão muitas vezes deturpada, E para muitos o colégio militar é algo muito rígido em todos os sentidos, Como eu já tinha experiência, bastante experiência, já como professora, como supervisora escolar, para mim não foi difícil porque lá como orientadora educacional, que era uma outra habilitação minha, e depois eu fiz uma especialização ainda nessa área, foi nada mais, nada menos que uma outra vertente da minha área de atuação. E lá, claro, enriqueceu muito o meu conhecimento, o dia a dia, porque era constantemente uma atuação com professores, com alunos e com família, E aquela, digamos, aquela disciplina que vem pelo próprio ethos militar, que é aquela forma que o colégio, por ser um colégio militar, existe umas regras, um comportamento que o próprio ethos militar estabelece, e qualquer campo também estabelece. Foi muito interessante, porque você
de início você fica meio impactado, mas depois você vai se familiarizando com tudo aquilo ali, até porque o colégio militar não é só de filhos de militares, os civis também fazem parte, né, desse ambiente escolar. E, senhora me dá licença, o livro de baixo, O de que foi baixo. escrito, né? Este. Com base nessa sua vivência. Certo. Famílias e Escolas Militares, este livro. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância da família no quesito educacional. Qual é o impacto da família na vida dos estudantes, dos alunos? Sim. Eu quero citar uma epígrafe que está aqui no livro. A família de hoje não é mais nem menos perfeita do que aquela de ontem. Ela é outra porque as circunstâncias são outras. Foi Durkheim que falou isso. A família, Beatriz, ela é fundamental para a questão educacional dos filhos. Primeiro, porque a função de educar é da família. Hoje as coisas têm assim ficado meio confusa, né? Porque muitas responsabilidades estão sendo jogadas para a escola e para o professor. Mas a função de educar, ela é da família, né? Eu usei na capa deste livro essa engrenagem, que é família, escola e estudante. Se cada um não trabalhar a sua parte, fica complicado o processo, né? E a família é a base por quê? É ali, como diz Bourdieu, que nós internalizamos os nossos hábitos primários. Então é como se a criança, o adolescente, ele vai refletir no campo educacional tudo aquilo que foi internalizado dentro de casa. E é o hábitos, é um conceito cunhado por Bourdieu, um sociólogo francês, que vai fazer a diferença. Então a família ali no dia a dia é onde ela vai estabelecer quais serão as estratégias, os hábitos familiares que possibilitarão uma trajetória bem-sucedida ou uma trajetória com maiores dificuldades. E hoje em dia é muito falado também, tem uma linha de pensamento que fala sobre o homeschooling, pais que não querem deixar os filhos irem para a escola, não querem que os filhos tenham essa vivência na escola. Qual que é a sua visão sobre esse assunto, sobre esse tema? Isso nem está no roteiro, nas perguntas certo. Aqui, mas pensando agora, porque a gente sabe que a importância, né, do convívio em sociedade das crianças, e a senhora tem bagagem para falar sobre esse assunto. Qual sua análise? Então, é um assunto bastante complexo, mas eu parto do princípio da socialização. Porque o que acontece? Hoje, o medo da família, de o filho ser exposto a uma série de questões, tem levado as famílias a quererem cada vez mais os filhos dentro de casa. É a questão da insegurança em todos os sentidos. Mas eu acredito que há o prejuízo da socialização, porque o ser humano, ele é, na sua essência, social, né? E ele precisa, a criança e o adolescente precisa aprender a conviver socialmente, porque afinal de contas, quando ele for para o campo de trabalho, como que será? Quando ele for para uma universidade, se ele não tiver essa experiência da socialização, do convívio com o outro, com as diferenças do outro, como que ele vai ser um adulto, um jovem, um adulto, um profissional bem-sucedido? Porque a educação, muitas vezes o pai acha que a criança é só você colocar um livro na mão dele, um orientador, um explicador, e ali a aprendizagem ela acontece como uma osmose. Não é. A aprendizagem ela está fundamentalmente ligada às emoções, né? As emoções, a parte emocional. Então, eu basicamente prefiro ainda esse sistema da socialização, da escola como um ambiente de socialização. E na sua visão, quais são os maiores desafios que os educadores enfrentam atualmente, aqui no Brasil?
Olha, essa é uma pergunta que a gente teria que levar bastante tempo para falar, mas eu creio que nós estamos vivendo, antes já estava difícil, mas pós a, a experiência que tivemos aí, né, A pandemia? da pandemia, pela experiência que eu tenho convivido aí com alguns profissionais, as coisas complicaram muito mais, né? Então hoje o professor, ele está sobrecarregado. Muitas escolas que não têm um suporte de outros profissionais técnicos, como psicólogo educacional, como assistente social, como orientador educacional, está colocando sobre os ombros do professor muitas responsabilidades, porque além dele ensinar, dele ser o professor, ele tem que fazer um papel, claro, que de forma pelo senso comum do psicólogo, do orientador educacional, do assistente social, e a cobrança da família está sendo muito grande sobre a pessoa do professor. A gente não pode esquecer que o professor também é gente, ele tem família, né? Tem os seus problemas, desafios. Tem um pesquisador português chamado Antônio Nova, ele fala que é impossível o professor separar a sua vida pessoal do profissional. E hoje as exigências em relação ao professor é muito grande, porque ele tem exigências administrativas dentro da própria instituição, ele tem que cumprir uma série de questões, mas ele tem a exigência da família. E hoje nós temos aí aparecendo muitos laudos de transtornos, e isso tem sobrecarregado muito mais o trabalho do professor. Eu acredito que os nossos gestores públicos, os gestores educacionais, eles precisam urgentemente voltar um olhar para a pessoa do professor. E essa infinidade, esse ponto que a senhora abordou agora sobre esses vários laudos que os alunos têm recebido, na sua visão, é algo que, porque a medicina está mais avançada e consegue identificar melhor, ou às vezes é porque os alunos passam muito tempo na tela, o celular acaba influenciando, e a pessoa não tem tanto contato com outras pessoas, isso acaba afetando ela? Qual a sua visão? A questão do laudo, hoje, como você disse, a medicina avançou, hoje é possível, né, termos várias tipos de avaliações, né, até porque um laudo desses transtornos, ele tem que ser feito ele tem que ser multidisciplinar, né, com psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, né? Precisa ser uma avaliação multiprofissional, né? E essa questão, o que acontece? Nós não podemos negar. A internet, ela trouxe uma evolução, ela é fundamental na vida de todos nós hoje, mas ela também hoje tem possibilitado um problema muito grande, porque as famílias hoje não estão tendo condições de controlar, de limitar, digamos assim, o uso das redes sociais, da internet pelos seus filhos. E isso tem trazido uma séria dificuldade, né, no campo educacional também. Os professores hoje têm uma série de dificuldades, muitas escolas, hoje nós já temos aí as discussões, né, as decisões a respeito do celular na sala de aula. Inclusive, e isso interfere muito. Hoje os neurocientistas, neuropsicólogos, eles estão aí falando abertamente, os psicólogos falando abertamente desse prejuízo, né? E para o professor, isso também é um outro grande desafio. E Miriam, assim, com toda essa sua vivência, com esses anos de experiência, de estudo, com esses anos de vivência educacional, aí lidando diretamente com alunos, com pais, com professores, tudo isso te levou também a você escrever esse outro livro, esse último lançamento, que é este livro Vivências que Inspiram, que inclusive eu tô sabendo que o lançamento vai ser mês que vem, né? Isso, dia 15 de março, na livraria Leitura, ou 15 de maio, na livraria Leitura, ali no Shopping Campo Grande, no 2º piso.
Das 18h30 às 21h estarei lá para o lançamento. E agora eu queria que você contasse aí por que você resolveu escrever esse livro, Vivências que Inspiram, o que os leitores podem encontrar nesta leitura, como que foi esse processo aí dessa escrita? Certo. Eu vim até lembrando no carro, no caminho, quando eu aposentei, eu pensei, eu vou escrever um livro que fala das minhas vivências como educadora. E eu comecei trabalhando, fiz o esqueleto, né, e comecei a trabalhar. Na verdade, esse livro, ele era para ser um só, mas ele vai acabar vai ter a parte 2, porque eu pretendia falar sobre as vivências de uma educadora. Só que daí eu queria colocar uma vivência da Miriam, a Miriam como pessoa, a sua história, a sua trajetória. Aí eu pensei, mas esse livro vai ficar muito grande. Aí eu dividi em 2 etapas. Este aqui fala da Miriam como pessoa, da sua trajetória, porque hoje, Beatriz, as redes sociais, a gente olha, as pessoas só querem mostrar o lado bom da vida, né? Tá tudo perfeito, é tudo maravilhoso, né? E as pessoas, elas têm muita dificuldade de falar dos seus fracassos, das suas dores, das suas decepções, né? Do seu dia a dia, como foi para você chegar até onde você chegou. E, na verdade, este livro é isso que as pessoas vão encontrar. Eles vão encontrar a Miriam falando lá desde o seu nascimento, né? São 70 vivências, onde eu vou falando sobre a minha vida, de onde eu vim. Hoje as pessoas também têm muita dificuldade de falar de onde elas vieram. Elas, muitas vezes, dependendo de onde, a sua origem, de onde elas vieram, elas omitem, né? Uhum. Eu vim da zona rural. Meus pais tinham fazenda. Eu estudei até o 4º ano numa escola multisseriada, na fazenda do meu pai. E isso me possibilitou muitas aprendizagens. Aí, vindo para Campo Grande para fazer a 5ª série, eu estudei em escola pública. Basicamente, a minha vida foi construída, a minha vida estudantil foi em escola pública. Só no 1º ano do ensino médio, que era o 2º grau na época, eu fiz na escola Massi. E a faculdade de pedagogia eu fiz na UCDB, que era, né, a FUCMAT anteriormente, porque na federal tinha pedagogia, mas não era a vertente que eu queria da pedagogia, tinha só na UCDB. E este livro eu trago isso, os meus fracassos, as minhas dores, as minhas cicatrizes, mas as minhas alegrias, as minhas vitórias, as minhas conquistas, e a marca da minha família, da educação, da base educacional que os meus pais nos deram, né? Os meus pais, eles basicamente não tiveram condições de estudar. Meu pai estudou até o 4º ano. E a minha mãe veio aprender a ler ao longo dos anos, porque na época deles, né, da minha mãe principalmente, a escola, quando ela poderia os filhos frequentar, era mais para os filhos, para os homens, né? As mulheres não, elas não iam para a escola. Então, basicamente, a minha mãe, por muito tempo, ela foi analfabeta e depois ela entrou no Mobral, foi aprendendo. Então, as raízes da família, as raízes educacionais estão aqui aparecendo também da importância da família na educação, nas estratégias escolares. Então, para nós finalizarmos aqui a nossa entrevista, deixe o seu convite para os leitores, telespectadores, ouvintes da Total News para participarem aí do lançamento deste livro e para adquirirem também, porque eu tenho certeza que será extremamente enriquecedor. Eu e Miriam já ganhamos o nosso, já garantimos o nosso, com certeza iremos ler. Queria que você deixasse o convite aqui. Eu quero aproveitar esse momento. Aqui está o livro que a Beatriz se referiu, Vivências que Inspiram. Gostaria de convidá-los a estar comigo ali na Livraria Leitura, no Shopping Campo Grande, no dia 15 de maio, das 18h30 às 21h. E eu garanto que se você adquirir esse livro, vai te trazer bastante inspiração, você vai refletir muito sobre a sua vida pessoal, familiar e profissional.
Até lá, ele é da editora Apres. Se você já quiser adquiri-lo antecipadamente, pode. E espero você lá dia 15 de maio, às 18h30. Obrigada. Fica o convite aí. 15 de maio, às 18h30, Shopping Campo Grande, Livraria Leitura. Miriam, muito obrigada por sua entrevista aqui, por sua participação, por dividir um pouco da sua trajetória conosco, que é muito legal vermos isso, e suas análises também, pessoas com propriedade falando sobre a educação. Hoje em dia, principalmente nesse mundo de redes sociais, todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa e às vezes a pessoa não tem autoridade para falar sobre aquilo. Exato. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e as portas aqui da Total News estão sempre abertas para você. Eu que agradeço, Beatriz, por essa oportunidade. Realmente, a educação é a base de tudo. E o conhecimento, ele é fundamental, porque ele rompe com todas as amarras na vida da gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Essa foi mais uma entrevista aqui na Total News. Te convido a acessar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, Twitter e, claro, acessar o nosso portal totalnewsms.com.br. Até mais!